documentário Homo Sapiens 1900 de 1998, que foi dirigido por Peter Cohen, oferece uma análise detalhada do movimento eugenista no século XX, explorando suas origens, desenvolvimento e consequências. A obra destaca como a eugenia, inicialmente vista como uma ciência progressista, se transformou em um instrumento de exclusão social, políticas raciais e até genocídio. Vou falar brevemente sobre o contexto histórico da eugenia. A eugenia surgiu no final do século XIX, influenciada pelas ideias do cientista Francis Galton, primo do Charles Darwin. Galton acreditava que a seleção artificial poderia ser aplicada à humanidade para, entre aspas, melhorar a espécie humana. Essa ideia ganhou força com a crescente influência do darwinismo social, que justificava a desigualdade como um processo natural de sobrevivência dos mais aptos. No início do século XX, países como os Estados Unidos, a Alemanha, a Suécia e a União Soviética adotaram políticas eugenistas. O documentário apresenta como essas políticas variavam, indo desde a esterilização forçada de indesejáveis até programas de engenharia genética e campanhas de higiene racial. O documentário mostra como a eugenia se tornou uma ferramenta política e ideológica. Nos Estados Unidos, leis de esterilização forçada foram implementadas em estados como a Califórnia, inspirando regimes totalitários, especialmente a Alemanha nazista. Durante a década de 1930, a Suécia também promoveu políticas eugênicas por meio de programas de esterilização em massa que duraram até a década de 1970. Na União Soviética, a eugenia teve um desenvolvimento peculiar. Inicialmente aceita, foi depois rejeitada pelo regime stalinista, que via a biologia genética como uma ameaça à ideologia marxista, substituindo-a pelo lysenkoismo, uma teoria pseudocientífica alinhada ao socialismo. O caso mais extremo abordado pelo documentário é o da Alemanha nazista. A política racial do Terceiro Reich levou a eugenia a seu ápice destrutivo, promovendo programas como a Action T4, extermínio de deficientes físicos e mentais, e culminando no Holocausto. O documentário utiliza imagens de arquivos para ilustrar a relação direta entre a ciência eugenista e os crimes do nazismo. O documentário faz uma crítica contundente à ideia de progresso baseada em critérios biológicos e raciais. Ele evidencia como a eugenia foi amplamente aceita pela comunidade científica e por governos, mesmo antes do nazismo, e questiona os limites éticos da ciência quando colocada a serviço de interesses políticos. A narrativa de Homo Sapiens 1900 alerta para os perigos de uma ciência desprovida de ética e para os riscos do determinismo biológico. Embora a eugenia tenha sido desacreditada após a Segunda Guerra Mundial, o documentário sugere que ideias semelhantes continuam a aparecer sob novas formas, como nos debates sobre engenharia genética, seleção embrionária e aprimoramento humano. O documentário é uma reflexão profunda sobre a história da eugenia e seu impacto na sociedade. Ele destaca como uma ideia pseudocientífica pode ser legitimada pelo Estado e pela ciência, resultando em graves violações dos direitos humanos. Homo Sapiens 1900 não apenas expõe os horrores do passado, mas também provoca uma discussão sobre os dilemas éticos que ainda persistem na ciência contemporânea. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos como esse. Um grande abraço.